E sucedeu que, nos dias de Herodes, rei da Judéia, o céu rompeu o silêncio de muitos séculos, e o Senhor visitou novamente o seu povo, pois a plenitude dos tempos havia chegado, e aquele que fora prometido desde os profetas estava prestes a manifestar-se entre os homens. Havia em Jerusalém um sacerdote chamado Zacarias, homem justo e temente a Deus, que servia no templo segundo a ordem de Abias, e sua esposa, Isabel, era da linhagem de Arão. Porém, ambos eram avançados em idade e não tinham filhos. Enquanto Zacarias oficiava diante do altar do incenso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu, e a glória do Altíssimo encheu o lugar. Zacarias estremeceu de temor, mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de João, e ele será grande diante do Senhor, e preparará o caminho para o ungido de Deus. E assim foi. Isabel concebeu, e o povo se admirava, pois o Senhor havia removido a vergonha de sua esterilidade. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo, entrando onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, perturbada com aquelas palavras, indagava em seu coração o que significaria tal saudação. E o anjo prosseguiu: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E o anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria, humilhando-se diante do mistério divino, disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo a deixou, e o céu regozijou-se, pois a promessa feita desde o Éden começava a cumprir-se. Nos dias seguintes, Maria foi apressadamente às montanhas da Judéia visitar sua parenta Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? E Maria respondeu com cântico santo: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez grandes coisas por mim, e santo é o seu nome. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, e depois voltou à sua casa. Mas José, seu noivo, sendo homem justo e não querendo infamá-la, pensou em deixá-la secretamente, pois viu que ela estava grávida. Enquanto pensava nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José despertou, e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E sucedeu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o império. José, então, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para inscrever-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegaram os dias de ela dar à luz.
E Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E naquele momento o céu se abriu sobre a terra, e a eternidade tocou o tempo, pois o Verbo se fizera carne e habitava entre os homens. Havia pastores que vigiavam durante a noite sobre os seus rebanhos, e eis que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E os pastores foram apressadamente a Belém e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E divulgaram o que lhes fora dito sobre aquela criança. E todos os que ouviram se maravilharam. Algum tempo depois, vieram do Oriente magos, guiados por uma estrela que brilhava no céu, e chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E a estrela os conduziu até o lugar onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho às suas terras. Quando os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu. E ali ficaram até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. E assim teve início a jornada do Salvador, envolto em humildade, nascido entre os pobres, mas destinado a reinar para sempre. O céu se regozijava, pois o plano eterno de Deus começava a desenrolar-se sobre a terra. E sucedeu, após a morte de Herodes, que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. E José levantou-se e partiu com Maria e o menino Jesus, regressando à terra prometida. Quando, porém, soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, sendo avisado em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nazaré era pequena entre as cidades de Israel, um vale simples e silencioso entre colinas e oliveiras. Ali, o Filho de Deus cresceu entre os homens, vivendo a humildade do lar e o trabalho diário de José, o carpinteiro. O menino Jesus aprendia com alegria as coisas simples da vida: o manejo das ferramentas, o cuidado com a madeira, o respeito aos mais velhos e o amor pelos necessitados. Maria, cheia de graça, guardava todas as coisas em seu coração e meditava nelas à luz do Espírito. E o menino crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Foram anos silenciosos, anos de sombra e luz, em que o céu observava o crescimento daquele que criara as estrelas. Nenhuma coroa brilhava sobre sua cabeça, nenhuma multidão o aclamava. Mas os anjos, invisíveis aos olhos humanos, rodeavam o lar de Nazaré, pois sabiam quem ali habitava. Na oficina de José, o som do martelo e da plaina misturava-se ao canto dos pássaros. O Filho Eterno trabalhava com as mãos,
Aquele por quem todas as coisas foram feitas, moldava agora a madeira que sustentava as casas dos homens. E ao entardecer, quando o sol se punha sobre as colinas, Maria chamava Jesus, e juntos recitavam as orações de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o menino, de rosto sereno e olhar profundo, respondia com ternura divina. Desde cedo, Jesus mostrava uma sabedoria que excedia sua idade. Quando falava, suas palavras eram simples, mas cheias de autoridade e paz. Os outros meninos da vila o admiravam e o seguiam, sem saber ao certo por que seus corações se alegravam quando ele sorria. Muitos diziam, este é o filho do carpinteiro. Mas os anciãos da sinagoga, ao ouvirem suas respostas, maravilhavam-se, porque nelas havia luz e verdade. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos, subiram segundo o costume. Depois de terminados os dias da festa, voltando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que estivesse entre os parentes e conhecidos, caminharam um dia de jornada, e buscando-o entre os companheiros, não o acharam. Então voltaram a Jerusalém, com o coração aflito, procurando-o por 3 dias. Ao terceiro dia, acharam-no no templo, assentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando Maria o viu, aproximou-se com lágrimas e disse, Filho, por que nos fizeste assim? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. E ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dissera. Mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração, meditando-as em silêncio. Depois disso, Jesus desceu com seus pais a Nazaré e era-lhe submisso. Vivia entre os vizinhos e parentes como um jovem comum, e ainda assim havia nele uma paz que ultrapassava a compreensão. Os anos passavam, e o Filho do Altíssimo permanecia oculto aos olhos do mundo, aguardando o tempo determinado pelo Pai. Ele via o sofrimento dos pobres, o trabalho dos camponeses, o cansaço das mães, a opressão dos romanos e o clamor dos corações que ansiavam por redenção. E, no silêncio do lar, orava. Em suas preces, a terra e o céu se encontravam. O Filho falava ao Pai, e o Espírito pairava sobre ele, preparando o dia em que sua voz soaria pelos vales e montes da Judeia. Enquanto isso, a sabedoria de Jesus se tornava como um rio crescente. Ele lia as Escrituras com fervor e contemplava nelas a glória do próprio Deus. Quando lia as palavras de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Um brilho santo iluminava o seu rosto, pois sabia que essa profecia falava dele. E os céus, que guardavam o segredo, se alegravam em silêncio. Durante longos anos o mundo não ouviu falar de Jesus. Os povos continuavam sob o jugo do império. Os fariseus multiplicavam as tradições, os publicanos exploravam o povo. Mas em Nazaré, o Messias aguardava o chamado do Pai. Na simplicidade dos dias, ele ensinava com o exemplo, ajudava os necessitados, consolava os tristes, respeitava os idosos, e nunca uma palavra impura saiu de sua boca. O menino de Nazaré, que crescia entre os homens, era o mesmo que sustentava o universo, e quando os ventos sopravam pelas colinas, parecia que toda a criação esperava com ele a hora da redenção. Assim foi a infância do Salvador, santa, serena e oculta. Deus viveu entre os homens, e os homens não o perceberam. Mas o tempo se aproximava em que o carpinteiro deixaria sua oficina e o Filho do Homem começaria a revelar o reino que não tem fim. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. E o céu se calava, aguardando o dia em que a voz do deserto diria: Preparai o caminho do Senhor,
E sucedeu, nos dias em que o império de Roma governava a terra, que a voz do Senhor se fez ouvir novamente no deserto, pois o tempo da preparação havia chegado, e o mensageiro prometido pelos profetas levantou. Havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João, filho de Zacarias e Isabel. Desde o ventre de sua mãe, fora cheio do Espírito Santo e cresceu em lugares áridos, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Vestia-se de pelos de camelo e cingia os lombos com um cinto de couro, e seus olhos, como chamas, viam além das vaidades deste mundo. E ele saiu por toda a região do Jordão, proclamando: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E multidões vinham de Jerusalém, da Judeia e de toda a região em redor do Jordão para ouvi-lo. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do rio. Os fariseus e saduceus, ao ouvirem o clamor do povo, foram também ver o profeta. E João, vendo-os, disse-lhes com voz forte: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais dizer: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que Deus pode, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o povo se maravilhava de suas palavras, pois nelas havia verdade e poder. E muitos perguntavam a João: que faremos então? E ele respondia: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e o que tiver mantimento, faça o mesmo. Também vieram publicanos e soldados, dizendo: e nós, que faremos? E ele respondeu: não cobreis mais do que o que vos está ordenado, não façais violência a ninguém, contentai-vos com o vosso soldo. O povo, porém, estava em expectativa, e todos em seus corações pensavam se, porventura, João seria o Cristo. Mas ele respondeu: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, João preparava o coração dos homens para receberem o Cordeiro de Deus. Certo dia, enquanto batizava no Jordão, João levantou os olhos e viu alguém que se aproximava. E o Espírito de Deus moveu-se dentro dele, e seu coração reconheceu aquele que o mundo não conhecia. E João exclamou com voz poderosa: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque já existia antes que eu fosse. E Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, aproximou-se das águas para ser batizado por João. Mas João, confundido e reverente, disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus respondeu com voz mansa e firme: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu, e ambos desceram às águas do Jordão. Quando Jesus foi batizado, ao sair das águas, o céu se abriu sobre ele, e o Espírito de Deus desceu em forma de pomba e pousou sobre o seu ombro. E ouviu-se uma voz vinda do alto, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a terra estremeceu diante daquela voz, e o rio tornou-se espelho da glória divina. Os que estavam presentes olharam uns aos outros, sem compreender o mistério. Mas João, prostrando-se, adorou e declarou: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, e eu testifico que este é o Filho de Deus. Depois disso, João continuou a testemunhar acerca dele, dizendo: Aquele que vem do alto é sobre todos. O que é da terra é terreno e fala da terra. Mas aquele que vem do céu testifica do que viu e ouviu,
e ninguém recebe o seu testemunho. Contudo, quem o recebe, confirma que Deus é verdadeiro. E muitos creram nas palavras do profeta, preparando seus corações para o advento do Messias. Após o batismo, Jesus retirou-se das margens do Jordão e caminhou solitário para o deserto, levado pelo Espírito. Pois antes de anunciar o reino, haveria de vencer o inimigo na solidão e na fome. O mesmo Espírito que o ungiu agora o conduzia ao confronto com as trevas. O céu o acompanhava, mas a terra ainda não o conhecia. E João, contemplando o rio, soube que seu tempo diminuía, pois o noivo chegara, e o amigo do noivo regozijava-se com sua voz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Assim falou João, o último dos profetas e o primeiro a ver o Salvador com seus próprios olhos. E as águas do Jordão, testemunhas do início do novo tempo, seguiram seu curso como se levassem consigo a memória do dia em que o céu tocou a terra. E logo após ser batizado no Jordão, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Porque todo aquele que é chamado a restaurar o mundo há de vencer primeiro a si mesmo e resistir à voz da serpente antiga. O deserto estendia-se vasto e silencioso, como um mar de pedras sob o fogo do sol. Nenhum homem o acompanhava, nenhum som humano se ouvia, apenas o vento que varria a areia e o sussurro distante dos chacais. Ali o Filho do Altíssimo caminhava em jejum e oração durante 40 dias e 40 noites. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito permanecia firme, sustentado pela presença do Pai. E os anjos o contemplavam de longe, com reverência e dor, pois o Verbo que criara os céus agora sofria as dores da fome e do cansaço humano. E ao fim daqueles dias, aproximou-se dele o tentador, disfarçado em forma humana, com semblante de piedade e palavras doces como mel, mas veneno oculto no coração. E disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. Pois viu a fraqueza do corpo e quis ferir a fé. Mas Jesus, levantando os olhos ao céu, respondeu com voz calma e firme: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o inimigo, confundido, recuou por um momento, porque não pôde suportar a força da palavra eterna. Então o diabo levou-o até a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, onde os ventos batiam e o mundo parecia estar sob seus pés. E disse-lhe o tentador: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus, olhando para baixo, viu as multidões que um dia clamariam seu nome, e as mesmas bocas que o condenariam à morte. Mas ele respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo calou-se, pois a espada do Espírito havia ferido sua soberba. E novamente o diabo o levou a um alto monte, de onde se podiam ver todos os reinos da terra, suas cidades, riquezas e glórias passageiras. O céu estava sombrio e uma brisa fria soprava. E disse-lhe o tentador, mostrando os tronos e coroas que reluziam sob a luz do engano: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ergueu-se com majestade, e uma luz divina resplandeceu em seu semblante, e disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E ao ouvir essas palavras, o inimigo estremeceu e fugiu, como sombra que se dissipa diante do sol nascente. Então o deserto se encheu de paz, e os ventos cessaram. As feras, que até então rondavam de longe, aproximaram-se mansamente e se deitaram aos seus pés, como se reconhecessem o seu Criador. E vieram anjos do céu e o serviram, trazendo-lhe alimento e conforto.
E Jesus, renovado em espírito e corpo, levantou os olhos e deu graças ao Pai, pois o inimigo fora vencido e o caminho da redenção permanecera intacto. E uma voz suave ecoou no silêncio: Tu és meu filho amado. O meu espírito habita em ti e em ti tenho prazer. Assim, o Filho do Homem venceu no deserto o que Adão perdera no jardim. Onde o primeiro homem caiu pela fome do fruto, o segundo resistiu pela força da palavra. Onde Israel murmurou contra Deus, na travessia do deserto, Jesus permaneceu fiel. E como a antiga serpente triunfara sobre Eva com a mentira, agora foi esmagada pela verdade viva do Filho de Deus. Pois toda tentação que o homem enfrenta, o desejo da carne, o orgulho da vida e a ambição dos olhos, foi vencida ali, nas areias silenciosas do deserto. Quando o sol se pôs no 40º dia, Jesus deixou o deserto, e os anjos o seguiram até a beira do Jordão, onde as águas ainda lembravam o dia do seu batismo, e a natureza parecia rejubilar-se, pois o Criador havia vencido o inimigo sem espada nem exército, apenas com o poder da obediência e da fé. E voltando à Galileia, Jesus começou a falar aos que o encontravam pelo caminho, dizendo: Cumpriu-se o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede nas boas novas. E assim, o deserto se tornou o ponto de partida da luz que haveria de iluminar todos os povos. Pois quem vence no segredo da provação, governa com justiça à vista dos homens. E o inimigo derrotado retirou-se até o tempo oportuno, tramando nas sombras aquilo que jamais compreenderia: o plano perfeito do amor de Deus. Mas os céus cantavam silenciosamente sobre a terra: Bendito seja o Cordeiro que venceu na tentação e permaneceu fiel. E ao entardecer, Jesus caminhava sozinho, mas o Espírito de Deus ia com ele, preparando o caminho para o início do seu ministério. E sucedeu que, depois de vencer a tentação no deserto, Jesus regressou à Galileia, cheio do Espírito Santo. E a voz do Pai ecoava em seu coração, dizendo: Este é o tempo aceitável, levanta-te e anuncia o reino que vem do alto. O Filho de Deus voltava agora entre os homens, e a luz que habitava nele começou a brilhar sobre os que andavam em trevas. Ao chegar à região de Cafarnaum, Jesus percorreu as aldeias, e o povo se admirava de suas palavras, porque nelas havia poder. Não falava como os escribas, que recitavam sem vida as tradições dos homens, mas como quem fala do que vê e conhece. E dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E muitos se ajuntavam para ouvi-lo, pois sentiam que algo eterno vibrava em suas palavras. Os corações cansados achavam descanso, os aflitos sentiam esperança, e até o ar parecia mais leve quando ele passava. Enquanto isso, João ainda batizava perto de Enom, junto a Salim. Certo dia, vendo Jesus caminhar, apontou para ele diante de seus discípulos e disse: Eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos que ouviram João seguiram Jesus. Voltando-se, ele lhes perguntou: Que buscais? Responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus lhes disse: Vinde e vede. E foram e ficaram com ele naquele dia. Era cerca da hora 10ª. Um deles chamava-se André, irmão de Simão Pedro. E André, cheio de júbilo, procurou seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias. E levou Simão à presença de Jesus. E Jesus, olhando-o nos olhos, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, a pedra. Dias depois, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. Ali estavam Pedro e André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no barco de seu pai. E chamou-os também.
E eles, deixando o pai e os empregados, seguiram-no sem olhar para trás. Aqueles 4 homens simples tornaram-se os primeiros obreiros do reino. Não traziam ouro nem poder, mas tinham corações dispostos a ouvir e a obedecer. E os céus se alegraram, porque o alicerce da nova aliança começava a ser firmado sobre a fé de pescadores. No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe e disse-lhe: "Segue-me." Filipe então achou Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré, filho de José." E Natanael respondeu com dúvida: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" E Filipe replicou: "Vem e vê." Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse dele: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano." Natanael, surpreso, perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." E Natanael, tocado no coração, exclamou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." E Jesus lhe disse: "Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Em verdade te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." E Natanael o seguiu, cheio de fé e temor santo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para as bodas. E faltando o vinho, Maria disse a Jesus: "Eles não têm vinho." E Jesus respondeu com doçura e mistério: "Mulher, ainda não é chegada a minha hora." Mas sua mãe, conhecendo o coração do filho, disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, e Jesus ordenou que as enchessem de água até a borda. Depois, mandou que tirassem e levassem ao mestre-sala. E ao provar, o mestre-sala exclamou: "Tu guardaste o bom vinho até agora." E assim Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu Jesus a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceu alguns dias. O povo o seguia com alegria, e muitos traziam doentes e aflitos, crendo que algo santo caminhava entre eles. E ao cair da noite, Jesus olhava as estrelas sobre o mar e orava ao Pai, dizendo: "A tua vontade é o meu pão, e o teu espírito é o meu descanso. Aqueles que me deste, guardarei até o fim." E o vento sussurrava sobre as águas, como se o próprio mar o adorasse. Aqueles que o seguiam ainda não compreendiam toda a grandeza da missão, mas algo neles havia mudado para sempre. Pedro sentia o coração arder. João amava silenciosamente. Tiago observava. André se alegrava. Filipe questionava e Natanael meditava. E Jesus os olhava como um pastor olha o pequeno rebanho que o Pai lhe confiou. "Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi", diria ele mais tarde. E, mesmo sem entender, os discípulos pressentiam que o mundo jamais seria o mesmo. Assim começou o ministério do Filho de Deus entre os homens, com palavras simples e corações dispostos. Não nas cortes dos reis, nem nas escolas dos sábios, mas nas margens do lago, nas estradas empoeiradas e nas casas humildes. Ali o reino tomou forma, não com espadas, mas com amor, não com poder terreno, mas com a luz do céu. E os anjos contemplavam com admiração o início da obra que um dia resgataria toda a criação. "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." E Jesus, o Verbo feito carne, caminhava entre os homens, chamando cada um pelo nome, e a cada passo o reino de Deus se aproximava da terra.
E após haver chamado seus discípulos, Jesus percorreu as aldeias da Galileia, pregando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino de Deus. Aonde quer que fosse, multidões o seguiam, porque suas palavras eram espírito e vida. Certo dia, enquanto caminhava por entre os vales, um homem coberto de lepra se aproximou dele. Os discípulos recuaram, pois a doença era temida, e nenhum homem puro podia tocar um leproso. Mas o homem, caindo de joelhos, clamou com voz quebrantada: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu de seu corpo, e sua pele tornou-se como a de uma criança. O homem chorava e adorava, e Jesus lhe disse: Não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. E o homem saiu glorificando a Deus, e muitos, ao ouvirem o que sucedera, vieram em busca do mestre. Por onde passava, Jesus curava enfermos, libertava os oprimidos e abria os olhos dos cegos. Os mudos falavam, os coxos andavam, e até os demônios se submetiam à sua autoridade. Mas ele dizia aos que o seguiam: Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pois o poder dos seus milagres não estava nas mãos que curavam, mas no amor que redimia. Dias depois, estando Jesus em uma casa em Cafarnaum, ouviu-se que ele estava ali. E logo a casa se encheu, de modo que nem à porta havia lugar. E eis que vieram alguns, trazendo um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, subiram ao telhado e abriram um vão por onde desceram o leito em que jazia o enfermo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. Mas alguns escribas murmuravam em seus corações, dizendo: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, dizendo: Hoje vimos prodígios. Saindo dali, Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mais tarde, estando Jesus reclinado à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores sentar-se com ele e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o coração de Mateus se encheu de luz, e ele se tornou testemunha fiel do Evangelho. E Jesus falava ao povo por meio de parábolas, para que os simples entendessem o mistério e os soberbos se confundissem. E dizia ele: O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. E enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu entre pedras, e logo brotou, mas não tinha raiz, e secou-se ao nascer do sol. Outra caiu entre espinhos que cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E acrescentava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, em particular, explicava aos discípulos o significado. A semente é a palavra de Deus. O solo é o coração do homem. O fruto é aquele que ouve, entende e guarda a palavra. E assim,
O Mestre plantava o reino em corações humanos como quem lança luz sobre trevas. Certa tarde, Jesus disse aos discípulos: "Passemos para o outro lado." E entrando no barco partiram. Mas levantou-se grande tempestade, e as ondas batiam com força, de modo que o barco quase se enchia. Jesus, porém, dormia sobre uma almofada na popa. E os discípulos, tomados de medo, o despertaram, dizendo: "Senhor, salva-nos, perecemos." Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te e emudece." E o vento cessou, e fez-se grande bonança. E Jesus lhes disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" E eles, cheios de espanto, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" E Jesus lhes ensinava: "Ninguém acende uma candeia e a cobre com um vaso, nem a põe debaixo da cama, mas sobre o candeeiro, para que todos os que entram vejam a luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." E muitos dos que o ouviam sentiam o coração arder, porque ele falava do amor, da justiça, do perdão e da vida eterna, com a autoridade de quem viera do próprio seio do Pai. E a fama de Jesus se espalhava por toda a Galileia e até as fronteiras da Síria. De todas as partes traziam enfermos, atormentados, endemoninhados, paralíticos, e ele os curava a todos. Mas quando as multidões se maravilhavam com os milagres, ele dizia aos discípulos: "Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus." E assim a luz começou a brilhar entre os homens, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois o Filho de Deus andava entre os filhos dos homens, revelando-lhes o rosto do Pai invisível. E vendo Jesus as multidões que o seguiam desde a Galileia e a Decápolis, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo palavras que eram como chuva sobre a terra sedenta. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando terminou de dizer estas palavras, um silêncio reverente cobriu o monte. Pois os que o ouviam sentiam que não era um homem comum quem falava, mas aquele que trazia o consolo do próprio Deus. E Jesus prosseguiu: "Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." E muitos choravam em silêncio, pois sentiam que haviam sido chamados a ser instrumentos da luz que ele trazia. E Jesus lhes disse: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão será réu de juízo. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e chover sobre justos e injustos. E ao ouvir tais palavras, muitos sentiram o peso da verdade penetrar-lhes a alma, pois a lei antiga cedia lugar à perfeição do amor. Então Jesus lhes ensinou como falar com o Pai, dizendo: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas praças e sinagogas para serem vistos. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orai assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E quando terminou, o povo estava comovido, pois jamais homem algum havia falado de modo tão íntimo com o Deus invisível. E Jesus prosseguiu ensinando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nada se corrompe, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, quão grandes serão as trevas. E muitos, ao ouvirem isso, abaixaram a cabeça, pois compreenderam que a verdadeira riqueza não era de prata nem de ouro, mas do Espírito. E o mestre disse ainda: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Considerai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E enquanto dizia isso, apontava para os montes e para o céu, e o povo via nas nuvens e nas flores o testemunho da bondade divina. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com a medida com que medirdes, vos medirão também. Porque olhas o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. E ao concluir essas palavras, muitos choraram, pois compreenderam que a santidade não estava na aparência, mas na sinceridade do coração. E Jesus concluiu o seu ensino dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e veio a tempestade, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. E aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E o vento soprou brandamente sobre o monte, levando as palavras do Mestre pelos vales, onde elas germinariam nos corações por gerações sem fim. E o céu, contemplando o Filho do Homem sentado entre os homens, murmurava silencioso:
Eis aquele em quem está o coração do Pai. E aproximava-se a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus à traição, porque temiam o povo. Mas ele, sabendo todas as coisas que estavam por vir, caminhava serenamente, como quem obedece ao desígnio eterno do Pai. E no primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E Jesus respondeu: Ide à cidade e encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar e dizei ao dono da casa: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E assim fizeram, e prepararam o cenáculo com pão, vinho e ervas amargas. A noite desceu sobre Jerusalém, e a cidade dormia sem saber que o Cordeiro de Deus estava prestes a ser imolado. Quando chegou a hora, Jesus se reclinou à mesa com os 12. E o olhar do mestre percorria um a um os rostos de seus amigos, com ternura e dor. E disse-lhes: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, pois vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E os discípulos comeram e beberam em silêncio, sem compreender plenamente o mistério que se cumpria diante deles. O Verbo que criara o mundo agora se oferecia por ele. O pão da vida partia-se para alimentar os famintos do Espírito. O vinho do amor era derramado para purificar os corações de toda a culpa. Mas entre eles estava Judas Iscariotes, aquele que o inimigo já havia enredado. E Jesus, conhecendo o que se passava no seu coração, disse com voz suave, mas grave: Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E os discípulos começaram a olhar uns para os outros, perguntando: Porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: Aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então Judas, disfarçando, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? E Jesus lhe disse: Tu o disseste. E o silêncio caiu sobre a mesa como um véu. Mas o amor do mestre não se retirou, pois até o traidor ele serviu com a mesma compaixão. Levantou-se então Jesus da mesa, tirou o manto e cingiu-se com uma toalha. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha de que estava cingido. E Pedro, confuso, disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas compreenderás depois. E Pedro insistiu: Nunca me lavarás os pés. E Jesus replicou com ternura: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro, tomado de arrependimento, respondeu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus sorriu e disse: Quem já se banhou não necessita senão de lavar os pés, pois está todo limpo. E lavando-lhes os pés, Jesus ensinava-lhes que o maior entre eles deveria ser o servo de todos. Aquele que humilha a si mesmo, esse será exaltado. Tendo retomado o lugar à mesa, Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vos deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E essas palavras penetraram fundo no coração dos que o ouviam. O amor, antes mandamento, tornava-se agora o próprio selo da nova aliança. E Jesus disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar,
irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro respondeu com ardor: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E Jesus lhe disse com um olhar compassivo: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, abatido, respondeu: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E os outros discípulos disseram o mesmo, sem saber o quanto a fraqueza humana ainda os provaria. Tendo terminado o cântico, saíram para o Monte das Oliveiras. E a lua se erguia sobre Jerusalém como testemunha silenciosa do drama que se aproximava. E Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas os discípulos, cansados e confusos, adormeceram. Enquanto isso, Judas, guiando uma multidão com espadas e varas, aproximava-se do jardim, pois havia combinado um sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E aproximando-se disse: salve, Rabi, e o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Com um beijo entregas o Filho do Homem? E os guardas lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. E os discípulos fugiram, deixando o mestre só. O cordeiro estava entregue. A noite cobriu a cidade, e o silêncio do céu parecia chorar com os anjos. E prenderam Jesus naquela noite fria e silenciosa. As tochas tremulavam entre as sombras, e os passos apressados ecoavam pelas pedras de Jerusalém. O Filho de Deus, que viera curar os enfermos e libertar os cativos, agora era levado como um criminoso. E os discípulos o seguiram de longe, temerosos e confusos. Pedro e João acompanharam até o pátio do sumo sacerdote, enquanto o resto do grupo se dispersava pelas ruas escuras. Levaram-no à casa de Anás e depois a Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. E ali estavam reunidos os anciãos e escribas, procurando falso testemunho contra Jesus para o condenarem à morte. Mas nada achavam que fosse verdadeiro. Uns diziam uma coisa, outros outra, e suas palavras se contradiziam. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio, como cordeiro diante do tosquiador. E Caifás, exasperado, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu o disseste. E vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e clamou: blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? E todos julgaram que ele era réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto, e o feriram com bofetadas, e zombavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? E o céu, em silêncio, suportava ver o justo humilhado pelos injustos. Enquanto isso, Pedro estava no pátio, aquecendo-se junto ao fogo, e uma criada o viu e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei o que dizes. E saindo à porta, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com ele. E Pedro negou novamente com juramento: não conheço tal homem. Pouco depois, outros disseram: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. E Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante o galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E suas lágrimas purificaram sua queda, pois o arrependimento abriu caminho para a graça. Ao amanhecer, levaram Jesus amarrado ao governador romano, Pôncio Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. O meu reino não é deste mundo. Se o fosse, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou: logo tu és rei?
E o mestre respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, inquieto, perguntou: Que é a verdade? Mas não esperou pela resposta, pois a verdade estava diante dele, e ele não a reconheceu. E era costume soltar um prisioneiro na festa da Páscoa. Pilatos, então, apresentou ao povo 2 homens, Jesus, o justo, e Barrabás, um malfeitor. E disse: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mas os sacerdotes haviam persuadido a multidão a pedir Barrabás e a gritar contra o Filho de Deus. E o povo clamou em uníssono: Solta Barrabás! Pilatos perguntou: E que farei de Jesus, chamado Cristo? E eles gritaram com fúria: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos, vendo que nada conseguia, lavou as mãos diante do povo e disse: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso vós. E o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. E os soldados o tomaram, vestiram-no de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo-lhe, batiam com um caniço sobre a cabeça. Depois o levaram para ser crucificado. E ao sair, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. E as ruas se encheram de murmúrios, e as mulheres choravam ao ver o Filho do Homem ensanguentado e curvado sob o madeiro. E Jesus lhes disse com voz cansada, mas cheia de ternura: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. E subiram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali o crucificaram entre 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E sobre a cruz escreveram em hebraico, grego e latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os sacerdotes murmuraram: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. E os soldados repartiram suas vestes, lançando sortes sobre a túnica sem costura. E à sombra da cruz, Maria, sua mãe, permanecia de pé, com o coração traspassado de dor. Ao seu lado estava João, o discípulo amado. E Jesus, vendo-os, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E a João: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E ao meio-dia fez-se trevas sobre toda a terra até as 3 horas. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e a terra tremeu. Então Jesus, sabendo que tudo estava consumado, disse: Tenho sede. E deram-lhe vinagre numa esponja. Depois inclinou a cabeça e exclamou com voz forte: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. E o centurião, vendo o que acontecia, glorificou a Deus e disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E os que estavam por perto batiam no peito e voltavam, tomados de temor. E veio José de Arimateia, homem justo, pedindo a Pilatos o corpo de Jesus. E com Nicodemos, que outrora o visitara de noite, envolveu o corpo em lençóis de linho com aromas e o colocou num sepulcro novo, escavado na rocha. E rolou uma grande pedra à entrada. E as mulheres, que haviam seguido Jesus desde a Galileia, sentaram-se defronte do túmulo, chorando em silêncio. O mundo parecia calado, o sol escondido e o céu coberto de luto. Mas o amor, embora sepultado, permanecia vivo, pois a morte não podia conter o Senhor da vida. E ao amanhecer do primeiro dia da semana, as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia vieram ao sepulcro, trazendo especiarias e perfumes para ungir o corpo do Mestre. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro?
E olhando, viram que a pedra já fora removida. E entrou, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas, eis que 2 homens com vestes resplandecentes lhes apareceram. E elas, aterrorizadas, caíram com o rosto em terra. E os anjos disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui? Ressuscitou, como disse. Ide, anunciai aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele disse. E lembraram-se das palavras do Mestre, e com grande alegria correram para contar aos discípulos. Mas estes, ao ouvir que Jesus ressuscitara, duvidaram, dizendo: É loucura o que elas dizem. Maria, porém, ficou junto do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus jazia. E eles disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E virando-se, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabi, que significa mestre. E Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e anuncia que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que havia visto o Senhor e que ele lhe dissera essas palavras. Na mesma tarde, estando as portas do cenáculo trancadas por temor dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E mostrando-lhes as mãos e o lado, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes Jesus novamente: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprando sobre eles disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. E Tomé, chamado Dídimo, que não estava com eles quando Jesus apareceu, disse: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo reunidos, e Tomé estava com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus, reunindo os discípulos na Galileia, disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E enquanto os discípulos contemplavam, ele foi elevado, e uma nuvem o ocultou de seus olhos. E estando eles ainda olhando para o céu, 2 homens em vestes brancas disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá assim como para o céu o vistes subir. E os discípulos voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. E o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, enchendo-os de coragem, sabedoria e fervor, para anunciar a ressurreição do Senhor a todos os povos. E assim se cumpriu a promessa. O amor venceu a morte, a luz venceu as trevas, e o Salvador retornou ao Pai, preparando lugar para todos aqueles que crerem nele. Se este vídeo tocou no seu coração, compartilhe o máximo que você puder. Se inscreva no nosso canal,
Ative o sininho para mais notificações. Deixe um gostei e um comentário. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.